Eu quero conversar com você, algo que para mim até é uma esperança a respeito da própria comunidade. Queria que você abrisse seu coração. Hoje eu quero colocar algumas coisas que eu sei que alguns vão pensar, eu sou muito novo, isso não tem a ver comigo, né? Eu também já fui bem novo, e hoje eu vejo que tudo aquilo que se falava tem a ver comigo hoje, né? Quando o Guilherme apresentou aqui as pessoas que estão visitando pela primeira vez, talvez você tenha visto alguns que você não conhece, mas que não estão pela primeira vez aqui, pelo contrário, né? Eu queria mencionar a minha filha, Aninha, Ana Carolina. Fica em pé, filha, alguns não conhecem você. O Heitor, meu neto, e o Theo. Fiquem em pé os dois aí, ó. Vamos levantar. Muitos os conhecem, pode sentar, Theo. Muitos os conhecem de ouvir falar, né? De nós falarmos aqui. Da Aninha, do Theo, do Heitor. Então é muito bom tê-los aqui. Lógico que você sabe como para mim e para a Nana isso é uma alegria, né? Eles estão em transição da Nova Zelândia para o Canadá, e então vão estar um tempo aqui com a gente. A Aninha foi uma das primeiras, ou a primeira ministra aqui de louvor da nossa comunidade, com uma graça de Deus mesmo para ministrar, e é tão bom vê-la aqui e ver ela servindo ao Senhor também lá na Nova Zelândia, agora indo para o Canadá. Bom, eu queria, como sempre, encorajar você na leitura de um livro, mas desci lá embaixo, eu vou ficar muito bravo de novo com o Robson e com a Gi, porque nós não temos livro lá sobre educação de filhos. Eu procurei e eu não achei. Então, se você está bravo, o pastor também está bravo. Especialmente porque eu tinha que passar para você agora, você precisa ler. Mas assim, eu estava pensando, eu tenho um bom livro para você ler. Não deu, lá embaixo até tem esse livro também. Eu não sei se você já ouviu falar um tal de livro Bíblia. É um bom livro para se ler sobre educação de filhos. Eu diria para você, abra sua Bíblia lá em Efésios e dê uma lida no capítulo 4, 5 de Efésios e 6. Você vai ter instruções muito preciosas. Você vai ver em Provérbios, mas Efésios é bem interessante a forma como aborda ali a importância de estarmos ensinando os nossos filhos. Por isso que eu falei, alguns vão falar, mas não tenho filho, pastor. Eu também não tinha. Acabei tendo, não é? Eu tenho netos. Mas é tão importante, eu quero falar sobre isso para nós como cristãos, entendermos isto. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Todos os transtornos que nós estamos vivendo no mundo, mas de forma específica no Brasil, toda essa coisa arada que você tem visto de corrupção, de tudo isso, muito da culpa disso está sobre nós, que não educamos os nossos filhos e não fomos educados também. Se nós tivéssemos ensinado a palavra de Deus a eles, com certeza nós não estaríamos nesse estado. Com certeza não estaríamos. Pastor, mas o senhor tem algum exemplo? Então pense nos Estados Unidos de 30, 40 anos atrás. Era um país pautado sobre a palavra de Deus. Por isso tinha toda a prosperidade, todo o crescimento que ele teve. Se você olha para Israel, por que Israel é tão poderoso? Não preciso explicar para você, né? Quando nós olhamos para o Salmo 145, e é o Salmo que nós vamos estudar hoje, ele está bem dentro do contexto do que é o tema. É interessante que quando nós sentamos para ver os temas, a gente ora a Deus, busca de Deus direção, e Ele dá, mas às vezes a gente não entende muito o que Ele quer falar com o que Ele está falando. E o tema do ano é os céus abertos. O que Salmo 145 tem a ver com isso? Se nós não ensinarmos a nova geração, os céus não vão estar abertos sobre nós. Simples assim. Quer céus abertos sobre você, quer bênção de Deus, quer provisão de Deus, você precisa educar os seus filhos, a próxima geração. E quando eu falo, eu quero desmistificar já para a gente entender isso. Quando eu falo filhos, sim, a Aninha, a Esther, o Felipe são meus filhos. Mas, olha, preste atenção, o Renan é meu filho também. Preste atenção, o Raul é meu filho também. A Gisele é meu filho também. Você, de certa forma, é meu filho também. E você tem muitos filhos aqui também, que você deve assumir a responsabilidade espiritual de educá-los no caminho do Senhor. Então, adolescentes da comunidade, pré-adolescentes, jovens, crianças,
são responsabilidade dos mais avançados em idade. Que são, um jovem tem responsabilidade já sobre um adolescente, como um adolescente já tem responsabilidade sobre crianças. Nós tememos ao Senhor e cremos no Senhor. A palavra de Deus para nós é regra de fé e prática. Não é um livro legal, bacana, nada disso. Ela é a palavra de Deus para nós. Ela não é uma coisa que eu questiono, que eu acho, eu penso. Não penso nada, eu obedeço. Eu cumpro a palavra de Deus porque eu creio que em conhecê-la e vivenciá-la, a bênção de Deus para mim e para você. Então, eu quero falar sobre isso, a responsabilidade de cada geração para com a próxima geração. Então, o texto todo, de certa forma, vai falar sobre isso, mas eu quero me deter no versículo 4. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos, os feitos do Senhor, e eles anunciarão os teus atos poderosos. Então, é dever bíblico, é dever cristão, é dever de quem nasceu de novo. O Guilherme fez aqui, apresentou o Evangelho, e nós vimos que nenhuma pessoa se manifestou entregando sua vida a Jesus, e o Guilherme, como eu, também subentendo que as pessoas já conhecem a Jesus. Entregaram suas vidas a Jesus, já nasceram de novo. Se nasceram de novo, então, contar a próxima geração não é uma opção para você. É uma ordem. Eu vou mostrar isso para você biblicamente, é uma ordem. Eu não tenho que ensinar os meus filhos, porque eu quero, porque eu gosto, que é bacana, é moralmente correto. Não. Porque é uma ordem de Deus sobre a minha vida. Tem bênção decorrente disso, mas antes de ser a bênção sobre a minha vida, é uma ordem de Deus. E eu e você compreendemos muito bem o que significa não obedecer uma ordem de Deus. Significa que nós estamos praticando o pecado. Se você não obedece a Deus, você é um pecador. E isso precisa ficar muito claro para nós, antes de eu falar sobre as outras coisas. Então, é verdade que Deus se aproxima de todas as gerações, e nós percebemos isso, mas Ele o faz por meio do ensino, do aprendizado, ou ensinando as gerações que vão chegando. O Espírito Santo, eu e você precisamos compreender isso, ele desce verticalmente sobre nós, quando a verdade é ensinada horizontalmente. É verdade que nós apresentamos o Evangelho aqui, você pode falar a um amigo, mas eu tive o privilégio, eu creio que essa é a honra para muitos de nós, de não experimentar as coisas como muitos experimentaram. Eu me lembro que na minha adolescência tinha um amigo meu que se converteu, ele era um maconheiro, drogado, perdido, e ele se transformou da noite para o dia. Deus mudou a vida dele. Eu pensava, meu Deus, que coisa, por que isso não aconteceu comigo? E eu me lembro que o meu professor de teologia pastoral um dia sentou comigo e falou, Evaldo, não aconteceu com você porque Deus foi muito gracioso com você. Deus te deu uma família e pais que amam a Jesus e te ensinaram nos caminhos do Senhor. Você não precisou experimentar nada do que o Misael experimentou para viver tudo que Deus tem para você. Então, eu e você podemos e devemos ser responsáveis por conduzir os nossos filhos no caminho do Senhor. Então, é preciso que a gente considere isso. Uma geração não meramente ensinará as obras do Senhor, mas uma geração contará a outra a grandiosidade dos feitos do Senhor. Quando nós lemos isso aqui, a grandiosidade dos feitos do Senhor, tem a ver com exultação, exultar o nome dEle, alegria, fazer com prazer. Então, líderes, pais, aí líderes eu digo na igreja, que não exultam ao Senhor em seus ensinamentos, não vão trazer exultação e alegria ao coração daqueles que são colocados sobre o ensino destas pessoas. Quando eu insisto, às vezes se torno chato, às vezes me torno até repressivo em determinadas colocações. Eu faço isso porque eu amo a sua vida, porque Deus ama a sua vida e Ele quer o melhor para você. Não adianta eu querer tapar o sol com a peneira dizendo para você, não, vai levando a vida como você quiser, não vai dar certo. Você precisa andar nos caminhos do Senhor. E isso é a coisa que eu e você temos que ensinar aos nossos filhos. Não simplesmente ensinamento seco, sem emoção, indiferença sobre Deus, mas isso tanto na igreja como em casa,
isso, na melhor das hipóteses, é meia verdade. Nós precisamos ser totalmente envolvidos, comprometidos com aquilo que nós ensinamos. Eu tenho testemunhado aqui para vocês de como o meu pai influenciou a minha vida. Quando eu falo, eu me emociono. Porque um homem simples, muito simples, ele não terminou o primário. Esse é o pai do seu pastor. E o seu pastor é pastor, com certeza por muita influência desse homem, que amava o Senhor, que temia a Deus, e que foi diligente em ensinar seu filho. Eu não me recordo de uma noite na minha vida, na minha infância, em que meu pai não tenha contado uma história da Bíblia para mim. Esses dias eu falava aqui do meu herói Davi. Ele se tornou meu herói pelas histórias que meu pai contava. A Bíblia que ele lia para mim, alguns textos que ele lia para mim todas as noites. Todas as noites. Aquilo foi martelando a minha cabeça. Não houve conversão imediata, isso aconteceu na adolescência, mas havia um chão preparado para que eu conhecesse o Salvador. Meu pai de forma especial, foi alguém que trabalhou isso em mim. Então, hoje eu creio que a minha vida pode ser para o Senhor motivo de louvor, porque alguém se preocupou em contar as experiências que ele mesmo tinha com esse Deus. Quando eu penso em tudo isso, eu penso que o objetivo, então, dessa educação que eu e você temos que dar às novas gerações, é para exultarmos o nome do Senhor e para trazermos sobre essas pessoas a alegria que o Senhor pode trazer. E se você o conhece, Ele tem trazido sobre a sua vida, você precisa passar isso aos outros. E nessa perspectiva, eu creio que uma das coisas que precisa ser despertado, e é uma das coisas que Deus tem colocado no meu coração a respeito da comunidade de Siloé, é a paixão pelo reino de Deus. Sermos apaixonados pelo reino de Deus. E nosso objetivo como Siloé, nas próximas décadas, agora eu estou falando de visão que Deus nos dá, é educar crianças, adolescentes e jovens que sejam radicalmente rendidos a Jesus. Eu oro a Deus que a geração que virá seja muito mais apaixonada, muito mais comprometida do que eu. Que eles possam ir muito além daquilo que eu alcançar um dia, até que o Senhor volte ou me leve. Essa geração precisa ser mais comprometida. Eu me lembro, e quero citar para você, de Jim Elliot. Ele foi um missionário entre os índios Quechua, mas ele estava sendo preparado nos Estados Unidos pela sua família. Ele poderia ser pastor de uma igreja, numa grande igreja, ele poderia ser um líder ali, mas Deus toca o coração dele e ele vai servir ao Senhor entre os índios Quechua, no Equador. Todos acho que sabem, lembram da história dele. Ele desce com um bimotor na praia de uma ilha. Ele e seu companheiro, seu amigo missionário, nativos os encontram e ali, sem que ele fale uma palavra, ele foi morto, assassinado. Nos diários de Jim Elliot, a esposa dele, que mais tarde, com seu filho, vai se tornar a missionária que vai abrir caminho dentro daquela tribo que matou o seu marido, para que eles conheçam o Salvador. Escreveu a respeito das impressões que ele tinha quando os pais dele estavam preocupados com o fato de ele ir para aquela missão. Olha o que ele diz aos pais: não se aflijam então se seus filhos parecem abandoná-lo, mas regozije-se ao invés disso, vendo a vontade de Deus ser feita com alegria. Lembra-se de como o salmista descreveu as crianças? Ele disse que elas eram como uma herança do Senhor, e que todo homem deveria ser feliz se tivesse sua aljava cheia delas. E o que é uma aljava cheia senão flechas? E para que servem flechas senão para atirar? Então, com os braços fortes da oração, puxe a corda do arco para trás e deixe as flechas voarem, todas elas, direto para as hostes do inimigo. Dê de seus filhos para levar a mensagem gloriosa. Dê de sua riqueza para acelerá-los em seu caminho.
derrame sua alma para eles em oração, ou por eles em oração vitoriosa. E tudo que você gastar, Jesus retribuirá. Se você pode ver isso no YouTube. Se você ver, você vai ver os índios, testemunhos dos índios que mataram Jim Elliot. E que hoje conhecem a Jesus. E que já levaram praticamente toda a tribo a Jesus. Como nosso Salvador, um sangue teve que ser vertido. Não era o plano de Jim, não era o plano dos pais, não era o plano da igreja, não era o plano das missões, mas no coração de Deus foi necessário que isso acontecesse. E eles conheceram a Jesus. Quando eu falo aqui sobre paixão e educação para exultação, eu falo sobre essa coragem. Eu me lembro que eu e a Nana tivemos o privilégio e a honra de orarmos, eu orando no ventre dela, dedicando os meus filhos a Deus. Eles foram entregues ao Senhor. E tanto eu quanto ela nos educamos a pensar, como Deus vai fazer isso, nós não sabemos. Vão fazer uma faculdade, vão ser um profissional, eu não sei. Eu só vou entregar ao Senhor para que eles sirvam o Senhor. E é tão bom você ver e começar a ver resultados disso na sua vida. Então, é preciso que nós nos apaixonemos pelo Senhor. Uma palavra de Jim Elliot mais à frente, ele diz: Jesus disse aos discípulos que eles deveriam se tornar tão apaixonados pelo reino e para segui-lo que todas as outras lealdades deveriam se tornar como se não existissem. Eu me lembro quando Deus me chama para ser um pastor. Na cultura da minha família, ser um pastor era uma honra, um grande privilégio. Mas eu me lembro da minha mãe revoltada com o fato de que eu era um pastor, porque eu não podia estar muito na casa dela, não podia visitá-la muito, não podia ir lá. Eu estou falando isso para você começar a pensar as coisas que eu estou pensando aqui. Quando nós educamos a nova geração, nós temos riscos. Riscos abençoados de nossos filhos obedecerem a Deus e servirem ao Senhor da forma como Ele quiser. Então, não é, isso que eu estou falando aqui não é simplesmente um cristianismo para pensar mais corretamente sobre o reino. Nós vamos ter uma moral correta, não. Também não é simplesmente sentir corretamente sobre o reino. É mais que sentir, é lealdade correta ao reino. Não é apenas educação, mas é exultação com educação. Glorificar o Senhor com a sua vida, para os seus filhos, para a próxima geração. Para que o evangelho do Senhor Jesus possa alcançar as gerações. Então, esse é o elo do texto, uma geração contará a outra geração. Com isso eu quero falar de 3 convicções que eu tenho, que eu espero que você possa assimilar. Eu estou orando e o Espírito Santo creio que está trabalhando no seu coração, para que essa seja a nossa realidade. As convicções que modam a maneira como educamos. Como nós vamos fazer isso? Como nós vamos educar? O primeiro princípio que nós precisamos considerar é que os pais educam seus filhos. Eu sei que eu já falei um monte de vezes isso, mas vou falar de novo. Tem alguns pais na comunidade, não precisa nem sair daqui, que eu estou estupefato com o que eu ouço falar e com o que eu vejo. Eu vou falar de uma coisa que para mim assim, é a mais banal das banais. Chega lá no Zoom, vai entrar, né, tem a pessoa que está na recepção, e a criança diz: eu não quero ir. O pai: ela não quer ir, então ela vai ficar comigo lá em cima no culto. Gente, uma comunidade como essa investe o que nós investimos num Zoom. Talvez você não conheça outras igrejas. Eu conheço pastores, por exemplo, como o Carlito Paz, da igreja da cidade, que veio aqui e achou incrível o Zoom nosso. Não sei se você sabe o que é a igreja da cidade. Ele achou o máximo o que nós temos aqui. E tem pais que simplesmente relevam. E eu não acho que lá deve ser o lugar para ensinar os teus filhos. Você ensina em casa e aqui ajuda. Aqui é só um complemento. Mas eu nunca me furtei a isso. Nunca. Meus filhos não tinham essa escolha. Aliás, no final até não queriam ter mesmo. Né? Eu me lembro de uma ocasião, nós estávamos na Batista do Prado. E chegam os 3. E a chefe na frente. A Doninha. E ela chega no recepcionista lá. Nós estamos entrando e é horário do culto. Nós estamos entrando para o culto, para assistir o culto. E a Aninha chega para o rapaz e fala: escuta aqui, onde é que é a sala de crianças aqui?
E o rapaz disse para ela, não tem sala de criança. Como assim não tem sala de criança? Como assim? Uma igreja que não tem investimento em filhos? É sobre isso. Então nós precisamos investir e o investimento começa em você. Pai, mãe, comece em você. Comece em você. Você é responsável pela educação dos seus filhos. Então essa coisa de, meu filho não quer ir, eu vou falar para você da minha situação. Eu lembro do meu pai, não tem essa opção. Você vai me obedecer, você é meu filho e é isso. Você vai entrar e pronto. Não gostou, paciência, vai aprender a gostar. Porque é eu que ensino você, não é você que me ensina. A responsabilidade, você tem opção, né? Você não quer ensinar, ok. Você deixa que os traficantes ensinem, que os amiguinhos da escola ensinem. O que você prefere? A educação dos teus filhos é tua responsabilidade. A palavra de Deus diz muito claro, lembra? Ela é herança do Senhor para você, não é você que é a herança do Senhor para ele. Então, você é responsável por eles. Talvez você fique perguntando, não, mas eu não acredito nisso, pastor. Isso não tem base bíblica, então eu vou te enxovalhar de base bíblica agora rapidamente, nem vou ficar tecendo comentários, porque é muita coisa, e vou falar só alguns deles. Mas venha para Deuteronômio 6, 4 a 7. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Deuteronômio 11, 19. Ensinem essas palavras aos seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem, quando se levantarem. É sua responsabilidade. Deixa eu falar na radicalidade da coisa. Se você não conduzir seu filho a Jesus, e ele não for encontrado por Jesus, você sabe qual é o destino que ele tem. Você vai manter o destino dele dessa forma? Ou você vai ensinar o caminho do Senhor? Uma luta cruel que eu tive com Deus. Eu falei, Senhor, me dá a oportunidade de conduzir meus filhos a Jesus, ao Senhor. Eu quero fazer isso. Eu sei que eles podem ir na igreja, ouvir da professora na escola dominical na época, ou então no Zoom. Eu sei que pode, mas eu quero esse privilégio. Eu quero falar para eles. E eu acho que você deveria ter esse intento no seu coração também. Sim, a igreja pode me ajudar, amigos podem me ajudar, mas eu quero falar para os meus filhos. Eu quero que eles ouçam de mim e sejam desafiados por mim a conhecer o meu Salvador, o meu Senhor, o meu Deus, aquele que me salvou, aquele que me deu o destino para a vida. Eu quero que eles tenham o mesmo destino que eu. Salmo 78, 5 a 7. Ele, o Senhor, estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Eu não vou me deter muito, vou falar brevemente aqui de Efésios 6, 1 a 4, Novo Testamento. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que tudo corra bem com você, e você tenha longa vida sobre a terra. Então, ele só pode obedecer se você ensinar. Se você não tem o que ensinar, ele vai obedecer o quê? Então, quem tem que obedecer na relação é o filho, não é o pai. E a minha impressão de alguns pais, como eu falei ali no Zoom, é de que eles são pais obedientes aos seus próprios filhos. Inverteram a Bíblia. O sentido não é esse. É os filhos que têm que ser obedientes aos seus próprios pais. Então, o padrão bíblico é para os pais não renunciarem o seu papel como os principais educadores e moldadores da mente e do coração dos seus filhos. Nem mesmo para a igreja. E olha que, se você conhece seu pastor, eu prezo pelo Zoom, prezo pela base, prezo pelo Adolas. Faço questão. Nós temos que ter o melhor para eles, porque eu quero que eles conheçam o Salvador. Mas eu sei que a única parte nossa como igreja é ajudar, apoiar. Porque a responsabilidade mesmo é tua.
é minha. Em casa, quando eu vou ensinar os meus filhos no caminho do Senhor. Então, o padrão bíblico é para os pais transmitirem aos seus filhos uma visão centrada em Deus e saturada pela Bíblia por toda a vida. Eu falei dos meus pais, e eu fiz isso também, eu e a Nana fizemos isso. Nossos filhos ouviram de Deus o tempo todo, todas as noites nós orávamos, nós tínhamos culto em casa, nós tínhamos a terça-feira, que era o dia da família, em que nós estávamos juntos para falar do amor de Deus a eles. Eu tenho uma característica também que, em determinado momento, foi até revoltante para eles, mas teve efeito, né? Eu quero ganhar uma boneca. Você ganha uma boneca, mas ganha um livro. Você vai ler o livro e vai ter a boneca. Para nós isso era regra. Claro que o livro você sabe que era os contos de Nárnia ou coisa assim, que pudesse inspirá-los a conhecer o Senhor e a andar no Senhor. Então, investir tudo. Educação por exultação não é primariamente uma visão de como substituir os pais pela igreja, mas restaurar os pais ao seu papel ordenado por Deus. Então, em primeiro lugar, os pais educam seus filhos. Diga, os pais educam seus filhos. E agora, os filhos que estão aqui vão olhar para os seus pais, se estiverem do lado, e diz: os pais educam seus filhos. Tem muita gente que não está falando, então você olha para o lado aí também e fala: lembra aí. Fala aí, gente. Os pais educam seus filhos. E a igreja é parceira dos pais, como eu falei, na educação dos filhos. E há razões por que isso é importante, que a igreja precisa ser parceira. E eu quero mencioná-las para que você entenda isso. Que alguns de nós até já vi aqui na igreja também. Alguns, mas fulana ou fulano, que ela é mãe, que o marido é viúvo ou é solteira, ou o marido que é viúvo e tem um filho ou filha lá. Ele não educa de forma correta. Gente, tendo pai e mãe é difícil educar, imagine um sozinho. Nós somos responsáveis por esses irmãos, nós temos que ajudá-los a educar. Nós temos que fortalecê-los para isso. Então, nessa situação, nós precisamos estar ensinando ou ajudando esses que são solos a serem eficientes no cuidado dos seus filhos. Outras coisas, e isso é um fato também, por exemplo, no Adolas, há muitos Adolas que os pais não são cristãos. Hoje nós temos casos no Zoom de crianças que são convidadas por seus amiguinhos, mas seus pais não são cristãos. Então nós temos que ajudar. Nós temos que instruir essas crianças. E há também a situação de que há uma gama de competências para mães e pais, e a gente não alcança muitas vezes isso. Então nós precisamos nos ajudar para podermos vencer essa tarefa de educar os nossos filhos no caminho do Senhor. E mesmo o melhor ensino em casa, eu digo isso porque eu e a Nana nos esforçávamos muito, mas nunca nos furtamos a receber o que a igreja poderia nos oferecer também, de acréscimo àquilo que nós estávamos fazendo. E por fim, alguns aspectos do caráter de Deus podem ser melhor captados no ambiente da igreja do que em casa. Isso acontece também. E nós não podemos nos furtar a isto. Eu quero ler um texto de Deuteronômio 31, de 10 a 13. Olha o que diz. Moisés lhe deu a seguinte ordem. Ao final de cada 7 anos, repita, 7 anos. Precisamente no ano do perdão das dívidas, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel se apresentar diante do Senhor, seu Deus, no lugar que este escolher, vocês devem ler esta lei diante de todo Israel. Então, nesse dia, eles liam a lei toda diante do povo. Nós estamos falando, ao menos, do Pentateuco. Numa reunião como essa nossa, o rabino levantava, o sacerdote levantava, e ele lia o Pentateuco inteirinho. E o pessoal não tinha cadeira para sentar, ficava em pé ouvindo o que ele estava falando até o fim. E as narrativas que você vê na Bíblia, muitos choravam ouvindo a palavra de Deus.
choravam tocados por tudo aquilo. Então, reúnam o povo, os homens, as mulheres, as crianças, os estrangeiros, que se encontram nas cidades onde vocês moram, para que ouçam, aprendam e temam ao Senhor, o Deus de vocês, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, e para que os seus filhos que não a souberem, então ele está colocando a possibilidade que alguns pais não cumpririam completamente a responsabilidade. Então, eles ouçam e aprendam a temer o Senhor, seu Deus, todos os dias que viverem na terra em que, passando o Jordão, vocês vão entrar, da qual tomarão posse. Seus filhos que não souberem. Isso significa que Moisés assume que os pais serão irresponsáveis em uma reunião solene a cada 7 anos para compensar a diferença da sua liderança. E analisando ainda de forma mais profunda isso aqui, provavelmente não. Em vez disso, provavelmente significa que há algumas coisas que serão captadas, é aquilo que eu estava falando, vistas, sentidas, numa reunião como essa, numa reunião lá no Zoom, que nós não percebemos de outra forma. Um comentarista desse texto de Salmo 145 diz o seguinte: a função da cerimônia seria educacional. A geração mais jovem, no entanto, aprenderia pela primeira vez o significado completo da aliança, agora em comunidade. Porque a igreja absolutamente não acontece só dentro da minha casa. Absolutamente não. Ela é uma extensão, mas ela não é a igreja. A igreja, estamos aqui, parte dela também, né? Não somos nós toda a igreja, mas nós nos representamos aqui. Embora soubessem sobre ela de antemão, seu significado só se tornaria claro para eles completamente quando deixassem suas casas e vilas e ouvissem a leitura pública da lei na presença de todo Israel. Então, uma lição a ser tirada daqui é que a educação da igreja pode ser um suplemento, um complemento e reforço importante para que os pais, do que os pais fazem na sua casa. Eu quero que você entenda isso e que você usufrua isto. Agora eu estou falando como pastor da Siloé sobre a unção que Deus tem me dado, a direção que Deus me tem dado. Talvez você não tenha noção disso, mas como eu falei para você, eu conheço pastores que chegaram a falar comigo, mas por que você investe tanto no ministério de crianças? Para que isso? Deus tem me honrado. E nós vamos há 25 anos, eu tenho hoje pessoas que lideram na comunidade, que foram crianças na comunidade. Eles foram educados pelos pais. E foram complementados pela igreja. E temem ao Senhor. Eu creio nisso. Eu creio firmemente nesta palavra do Senhor para nós. Por isso eu estou insistindo com você. Sim, nós temos que ensinar, mas nós devemos também contar com a igreja. Portanto, a parceria entre pais e igreja é a imagem do que nós queremos ver aqui na Siloé. Em Atos 22:3, Paulo estava fazendo sua defesa diante dos judeus e ele disse o seguinte: olha, eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas fui criado nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Olha, instruído aos pés de Gamaliel. Esse era o lugar usual para um discípulo de um rabino, né? Como era Gamaliel. Sentarem para serem instruídos. Agora, isso não significa que os pais eram irresponsáveis. Paulo, certamente, como bom judeu, foi instruído dos 3 aos 12 anos, e com certeza, lá pelos 7, 8 anos, ele já teria memorizado toda a lei, Pentateuco, que eu falei para você. Porque ele era instruído. E você vai ouvir falar de pessoas nobres em Israel, que não eram sacerdotes, que não eram profetas, que não eram líderes do tabernáculo ou coisa semelhante, mas que, como todo judeu que temia o Senhor, conhecia a palavra de Deus, vivia a palavra de Deus. E é isso que eu e você precisamos aprender. E nós não precisamos de um sacerdote, nós somos todos sacerdotes. E Deus quer nos usar de tal forma que nós formemos os nossos filhos, formemos a outra geração, mas que nós sejamos o exemplo para eles. Eu estava falando sobre o meu pai sempre para mim foi um exemplo, sempre. Sempre eu olhei para ele como uma inspiração de vida para mim. Então, é uma responsabilidade primária dos pais, mas é uma responsabilidade complementar da igreja.
E o outro princípio, o último princípio que eu quero trazer é esse: a igreja ajuda a equipar os pais para educar os filhos. Quando as crianças crescem, se tornam adultas, elas não param de aprender e crescer, pelo menos não deveriam. 2 Pedro 3,18 diz: porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho crescido em Deus, eu tenho procurado crescer e vou crescer até que o Senhor me leve. Eu preciso crescer. Não é uma questão de eu gosto, eu sou especial, não. Eu preciso crescer. E à medida que algumas destas pessoas, ou de nós, se movem em direção à educação dos filhos, ao ensino delas, nós devemos continuar a ser ensinados, moldados biblicamente. E a igreja tem um alto chamado para ver isso acontecer. Olha o que diz Deuteronômio 4,9. Dê atenção a si mesmo e guarde a sua alma diligentemente, para que você não esqueça as coisas que seus olhos viram. E eles não se afastem de seu coração todos os dias de sua vida, mas faça-as conhecidas a seus filhos e netos. Primeiro Moisés deveria ministrar ao povo, e eles devem dar atenção a si mesmos e às suas próprias vidas. Então eles serão capazes de ensinar os seus filhos. E aí é o que diz o texto de Efésios 4, 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, para evangelistas, para pastores, para mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, quando eu estou na minha casa, ensinando lá atrás, a Aninha, Esther e Felipe, eu estou fazendo isso não só na perspectiva de um pai que cuida de filhos, mas de alguém que teme a Deus, pertence ao reino de Deus e quer ver esse reino se expandir. Quando mais tarde, Robson e Esther educam seus filhos, e aí eu quero lembrar disso porque é uma coisa que eu tenho ficado admirado disso, alguns de vocês já ouviram. A Esther tem essa prática que ela trouxe de nós também de muita busca, de buscar mesmo o Senhor e conhecer. E eu estava ouvindo do Biel, meu neto, nesse ano. Eu conheço um monte de gente que não fez isso na vida toda. Nesse ano o Biel leu a Bíblia 3 vezes. Ele tem 15 anos. E eu sei que essa não foi as 3 primeiras vezes, ele já leu muitas vezes. Ah, ele só lê isso? Não, ele lê Contos de Nárnia, Senhor dos Anéis, Show Boss, N coisas. Procurando, mas aí não dá tempo para ele ser bom no aluno na escola. Eu falo que o Biel é a versão atualizada e corrigida da Aninha, né? Ele vem para mim e fala, vovô, estou com medo de uma prova lá, que não sei o quê. Eu falo, meu Deus do céu, Biel, para, não me perturba. Ele não tira nota baixa, ele não sabe tirar nota baixa. Não sabe. Teme a Deus. Sabe, é sobre isso que eu estou falando para você. Temer ao Senhor. Inspirar, instigar nos nossos filhos o temor de Deus. Mas para você instigar, você precisa temer. Pastores e mestres equipam os santos para fazerem o trabalho do ministério. Os cursos aqui na nossa comunidade, nós temos curso de educação de filhos, nós temos curso de formação para adolescentes, pais de adolescentes formarem seus filhos. Nós temos. Mas nós temos também GPs, e eu tenho dito isso para você. Alguns, mas não tem muito o que aprender, não tem muito o que aprender. Tá bom, então vai para um GP para você ver. Vai. Para um GP saudável da comunidade. Se o seu apacentador perceber que você está tendo alguma dificuldade, ele vai colar em você. Para que você aprenda a cuidar do seu filho da forma devida. Se você está com um problema no relacionamento conjugal, ele vai colar em você. Se ele não der conta, ele vai passar para o coordenador, que vai passar para o supervisor, que vai passar para um pastor, e se eles não derem conta, chegou aqui. E aí eu vou ter que tratar. Né? O pessoal até brinca, né? Vem é um problema sério, ele não consegue, leva para o pastor. E aí, vou usar a expressão, né? As bombas param lá na minha mesa. Mas eu fui chamado para isso. Eu fui chamado para isso. E eu louvo a Deus porque há apacentadores nessa comunidade incríveis. Homens e mulheres de Deus. Adolescentes, jovens, adultos, que me causam até comoção de ver a graça e a beleza do cuidado que eles têm com as ovelhas que Deus tem confiado a eles.
A nossa comunidade é assim. Eu quero que você possa fazer parte de tudo isso. As bases etárias da nossa comunidade trabalham isso. Zoom, Base, Adolas, Tarja, Raiz. Todas na intenção de forjar o caráter de Cristo na vida das pessoas. Vamos concluir? O que significa então educação para exultação na próxima geração? Os pais, repita comigo, os pais educam seus filhos. A igreja é parceira dos pais na educação dos filhos. A igreja ajuda a equipar os pais e outros para educar os filhos. Então, se você tiver olhos para ver, saberá que no último ponto disso, todos estão incluídos, não é? A igreja ajuda. Todos nós ajudamos a todos aqui. E é preciso que nós abramos o nosso coração para isso. Eu tenho crido nesta palavra que Deus tem me dado, de que nós vamos invadir Joinville. Ontem eu estava pregando em Itapuá, estava falando sobre isso e lançando para eles o desafio de alcançar Itapuá. Mas eu creio que o Senhor não vai permitir que os meus olhos sejam fechados sem que a gente ouça nas mídias sociais do nosso país. Existe uma cidade no sul do país, onde o rei é Jesus. Essa cidade é Joinville. Essa cidade é Joinville. Mas eu e você temos uma tarefa para que isso aconteça. Nós temos que educar a nova geração. Educar, investir alto, para que eles sejam mesmo tudo aquilo que Deus quer que eles sejam. E transformem mesmo a nossa história, transformem a história da nossa nação. Amém? Amém. Eu quero orar. Eu creio que essa é uma palavra que pede mesmo uma tomada de posição. Eu e a Nana, muito antes de nós casarmos, ela estava contando esses dias, né? Quando nós ainda namorávamos e nós já tínhamos a definição de que nós casaríamos, eu e a Nana sonhamos com a Aninha, sonhamos com seu nome e sonhamos como nós começaríamos. Depois Deus deu a Esther, Deus deu o Felipe, nós sonhamos ser para Deus, ou ser para eles o que Deus esperava que nós fôssemos. Isso custou caro, tempo, dedicação, amor, disciplina. Não sei para você, mas para mim, quando eu tinha que disciplinar eles, era muito difícil. Eu acho que eu chorava mais do que eles. Mas eu sabia que eu não podia me furtar a isso. A vida futura deles estava na minha mão. E a minha dor não seria maior do que a recompensa que Deus daria na vida deles servindo ao Senhor. Mas você tem que pagar primeiro o preço, para depois ter o resultado. Queria que você fechasse os seus olhos e eu quero desafiar pais hoje aqui. Em nome de Jesus. Se você já é alguém temente a Deus e tem sido sério nisso, em conduzir os seus filhos ao Senhor, amém, glória a Deus. Eu estou contigo, estou feliz por isso. Mas talvez hajam pais que olham para si mesmos e dizem, puxa vida, eu não parei um dia para ler a Bíblia com meu filho, com a minha filha. Eu não tenho instruído, eles não têm me visto orar. Eles não têm me visto ler a Bíblia. Como é que eles vão querer ler a Bíblia se nem eu leio? Como é que eles vão querer temer ao Senhor se nem eu mesmo temo? Você, pai, eu quero dizer para você, mãe, há esperança sim, para você e para os seus filhos, eu creio. Mas você precisa tomar uma atitude. Você precisa largar de ser religioso e começar a seguir a Jesus, obedecer, para que seus filhos venham de carona, obedecer ao Senhor também. Então nós estamos de olhos fechados. Se Deus tem tocado o seu coração nesse sentido, pais que querem tomar uma posição, uma atitude em relação aos seus filhos, eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Eu quero orar por você, orar por sua vida. E agora não é hora de vergonha, não é hora de retração, é hora de considerar a nossa vida diante de Deus e dizer, Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim. Eu não quero que meu filho se perca. Eu não quero, Senhor, ele não vai se perder. Senhor, eu vou poder glorificar o Teu nome pela conversão dos meus filhos. Vou louvar o Teu nome, Senhor, pelos resultados incríveis na vida deles. Vamos orar.
Pai amado, eu me coloco junto dos meus irmãos e das minhas irmãs. Senhor, eu sei que é tão difícil. Eu me lembro dos dias em que eu clamava a Tua misericórdia, Senhor, pela vida do Felipe, Senhor, quando eu achava que tudo estava perdido, Senhor. O Teu favor foi sobre mim, o Senhor restaurou a vida do meu filho, o Senhor o salvou. Eu sei que o Senhor pode fazer isso na vida dos meus irmãos e irmãs aqui. Muitos deles, Senhor, com filhos ainda pequenos, ó Deus, coloca mesmo o Teu temor na vida deles, ó Deus, para ensinarem os Teus caminhos a eles, para educarem eles no Senhor, no caminho do Senhor. Ó Deus, eu quero orar para que o Senhor recompense, Senhor, todo esforço, toda a dedicação deles em temer ao Senhor e ensinar seus filhos a temerem, ó Deus. Nós clamamos isso, nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém, glória a Deus. Amém.